Adolescente é preso com drogas em Campina Grande. Confessou tudo, disse que realmente deram um imóvel para ele, né? Ficar tão somente fazendo a guarda dessa droga. Consulta de votos pelas redes sociais pode ser considerado crime pela Justiça Eleitoral. E ainda a agenda cultural para o final de semana. Hoje é sexta-feira, 2 de setembro de 2022. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que assaltantes renderam vigilantes do INSA, Instituto Nacional do Semiárido, e roubaram 2 armas. O vigilante estava fazendo rondas quando foi surpreendido por 2 bandidos que entraram no prédio, no setor de estacionamento, e renderam esse vigilante. Ele foi obrigado a se dirigir à guarita, onde estava outro vigilante que também foi rendido. Depois, as vítimas foram levadas para uma sala. Lá, os vigilantes ficaram sob a guarda, digamos assim, de um dos assaltantes, enquanto o outro fazia rondas, vasculhava as salas do prédio. Depois, os bandidos saíram e deixaram os vigilantes trancados. Os bandidos levaram as armas dos seguranças. Até agora, ninguém foi preso e não se sabe também se foi roubado outros objetos, alguma coisa de valor também do INSA. Um homem suspeito de abusar sexualmente da própria filha de 11 anos na cidade de Rio Tinto foi preso pela polícia. A Polícia Civil de Mamanguape concluiu uma investigação que apura o crime de estupro de vulnerável. O próprio pai estuprou e abusou sexualmente de sua filha menor de 11 anos. Nos chegou essa denúncia há alguns meses atrás, abrimos investigação, concluímos com êxito, indiciamos e representamos pela prisão preventiva do mesmo, a qual foi acatada pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Mobilizamos nossas equipes e prendemos o autor dos fatos nas últimas horas. Ele será recolhido a um dos presídios de João Pessoa. Trata-se de um crime gravíssimo. Nós temos conhecimento que a segunda filha dele também foi abusada. Estamos com outra investigação em curso, em andamento, e ele será responsabilizado criminalmente por todas essas ações delituosas. E olha só, um adolescente foi preso portando uma grande quantidade de drogas aqui em Campina Grande. Renato Diniz traz as informações. A polícia flagrou esse jovem com cerca de 5 quilos de maconha. Ele foi preso em flagrante e está aqui na central de polícia. O preso argumentou que esse era, de certa maneira, o primeiro emprego dele, guardar a droga e manter sigilo absoluto. E para isso, era remunerado. Um conhecido dele, que ele não quis declinar o nome, ele convidou a entrar nesse mundo e foi um mundo de certa forma sedutor, ainda mais para quem não tem nenhuma perspectiva, e ele acabou aceitando. Confessou tudo, disse que realmente deram um imóvel para ele, né? Ficar tão somente fazendo a guarda dessa droga, e ele recebia um valor mensal por conta desse serviço. Mas a conversa, os argumentos, não foram suficientes para convencer a polícia. Facilidade de um ganho extra nesse quesito, sem muito esforço, que é o que se espera de um guardador, tão somente, né? Mas, infelizmente, não durou muito tempo. 6 meses depois, de carteira assinada, ele foi preso pela DRF. Uma certeza, essa experiência com emprego no tráfico já tem suas consequências e terão outras. É uma pessoa jovem, com um futuro promissor e, por conta desse acidente, vai ter a ficha dele manchada, vai ter um antecedente criminal, vai estar respondendo a um processo com forte tendência de realmente de ser condenado pelo crime de tráfico de drogas, diante das provas colhidas, e vai ter realmente a vida um pouco desviada da retidão, como a gente mesmo diz. Quanto à apuração de quem realmente está por cima, por trás de tudo isso, ele não declinou nenhum nome, que a gente sabe que esse emprego também exige sigilo absoluto. E olha só, um acidente aconteceu em Matinhas, no Brejo Paraibano. As vítimas foram socorridas para o hospital de trauma e Renato Diniz conversou com uma delas. Essas imagens mostram o momento em que 2 feridos chegam ao hospital de trauma. Eles sofreram um acidente ontem à noite na entrada de Matinhas, na região de Alagoa Nova, no Brejo.
Gilberto Belo da Silva, de 24 anos de idade, e o primo dele, Vanilson do Nascimento, de 31, estavam numa moto que colidiu com um carro. Gilberto, que era o carona da moto, sofreu 2 fraturas na perna esquerda. Gilberto contou que tanto ele quanto o primo tinham ingerido bebida alcoólica e, além disso, o carro que bateu na moto estava na contramão. Você e seu primo tinham bebido? Tinha. Nós tínhamos tomado umas cervejas. Aí saíram na moto? Nós já vinha pra casa, nós estávamos perto da Lagoa Nova, nós já vinha pra casa, aí aconteceu esse acidente aí. Vocês estavam usando capacete? Não. Nem ele estava usando capacete. Tudo muito rápido. Foi. Num pescar de olho aconteceu. Mas tinham bebido, né? Tinha. Já Vanilson teve parte de uma das pernas amputada. Foram pacientes que tiveram sorte. Foi um acidente que foi de frente. Apesar de seu Givanildo não lembrar do que ocorreu, o colega dele relata que foi um acidente no qual o carro estava na contramão e bateu de frente com a moto deles. Os acometimentos foram só em membros. Não teve nada como ter trauma crânioencefálico, não teve nada de abordagem de abdômen, abordagens que seriam mais graves. No caso dos dois, um teve uma amputação e outro fraturas, não é isso? Isso. Seu Givanildo teve 2 fraturas, uma fratura na perna e outra na coxa, que foi submetida à cirurgia ontem. E o colega dele teve uma amputação do membro inferior esquerdo, da perna esquerda, a nível de coxa. Ele já chegou com um membro bem esfacelado, com uma amputação já distal e não teve como recuperar um membro. A seguir, Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional Urbano visita Campina Grande. E ainda, a consulta de voto pelas redes sociais pode ser considerada crime pela Justiça Eleitoral. A gente volta mostrando que quem esteve hoje em Campina Grande foi a Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional Urbano. Ao lado do prefeito Bruno Cunha Lima, ela visitou alguns pontos da linha férrea da cidade e conheceu alguns projetos desenvolvidos pela STTP. A visita da Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano tinha 2 motivos. Conhecer projetos que são desenvolvidos em Campina Grande, como o Juntas Livres do Assédio, Júlia, que é voltado para vítimas de importunação sexual dentro do transporte público, e o NEAT, que é o Núcleo de Estudos de Acidentes de Trânsito, projeto que monitora os acidentes em tempo real e já está sendo copiado para outros estados. São esses estudos que permitem a gente ter uma estatística real e fazer um trabalho preventivo para evitar acidentes. Sobre a possibilidade de implementação de um VLT, que é um veículo leve sobre trilhos, a secretária disse que Campina Grande tem um verdadeiro tesouro nas mãos em relação à malha viária que já existe. Então, em termos de mobilidade urbana, se a gente consegue ali colocar uma frota de VLTs, vai despressurizar as ruas da cidade, trazendo uma qualidade de vida melhor para o pessoal. Então a ideia é bicicleta, conversando com mobilidade a pé, conversando com a ferrovia, conversando com os ônibus, tudo integrado, sem concorrência, somando energia para agregar qualidade à vida da população. Outra novidade adiantada pelo prefeito durante a visita, que terminou com uma apresentação no auditório de um hotel da cidade, foi uma reformulação no sistema de transporte público de Campina Grande. O objetivo é descentralizar as ações e facilitar a vida da população, encurtando distâncias e utilizando tecnologia. Nós vamos fazer com que as pessoas caminhando a um máximo de 300, 400 metros tenham acesso a uma linha de ônibus, e dessa linha alimentadora elas conseguem ir até uma avenida, ali faz a troca do ônibus para uma linha expressa direto para o centro da cidade e vice-versa. Então a gente vai ter deslocamentos muito mais rápidos, muito mais eficientes. E além desses investimentos, nós temos 9 pontos espalhados pela cidade que vão receber investimentos a exemplo de praça. O projeto foi encaminhado para o Citrans, que tem o prazo de 30 dias para refletir sobre o projeto e sugerir possíveis alterações.
Mas ainda esse ano, o campinense deve ter mudanças significativas no transporte público da cidade. Enquanto a gasolina estava ficando mais cara, enquanto o diesel estava ficando mais caro, enquanto o táxi estava ficando mais caro, enquanto a moto estava mais cara, o Uber estava mais caro, aqui em Campina Grande a passagem de ônibus estava mais barata. E o assunto agora são eleições 2022. Olha, o assistente virtual foi criado em parceria com o WhatsApp para promover acesso a informações referentes sobre o processo eleitoral. O Tira Dúvidas do TSE é um assistente virtual criado em parceria com o WhatsApp para promover o acesso a informações relevantes sobre o processo eleitoral. Para ter acesso ao assistente virtual do TSE é bem simples. Basta você apontar a câmera do seu telefone para o QR Code que aparece na imagem na página do TSE. Ou de forma mais simples, adicionando o telefone 61 9637 1078 à sua lista de contato. E aí então pode começar o diálogo com o assistente virtual do Tribunal Superior Eleitoral. Beatriz Ferreira para o Borborema Notícias. Olha, se você usa o Instagram, cuidado, viu? Porque as pesquisas de intenção de voto nos stories para consultar a preferência dos seus seguidores nas eleições 2022 é considerada irregular pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos saber os detalhes com a repórter Sabrina Lima. Pois é, muita gente usa as enquetes para saber a opinião aí dos seus seguidores, especificamente na rede social Instagram. Mas quando o assunto é eleição e intenção de voto, esse tipo de ferramenta está proibida. O uso dela está proibido desde o dia 15 de agosto. E quem traz os detalhes para a gente é o advogado Dr. André Mota, que já é consultor aqui da TV Borborema. É proibido porque não é registrado esse tipo de enquete, não é isso? Você tem na nossa legislação eleitoral uma série de restrições na publicidade, na propaganda dos candidatos. Uma delas é essa questão relativa às enquetes. É importante frisar que você tem uma diferença de enquete, que não tem caráter científico, para pesquisas eleitorais. Tanto a enquete é proibida e a pesquisa eleitoral ela só é permitida a sua divulgação se ela tiver devidamente registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral. Muita gente não tem essa consciência, usa aí seu perfil pessoal para fazer esse tipo de enquete e aí não se pode ter multa em relação a isso. Sem sombra de dúvida, você tem a penalização da retirada, da obrigação de retirar aquela enquete ilegal, já que a Justiça Eleitoral, através da sua legislação, não permite, e também o pagamento de multa, que varia até R$5.000, são multas pesadas. E no caso de pesquisa é maior ainda, já que chega até R$50.000 a multa para quem divulga uma pesquisa que não está devidamente registrada. Portanto, antes de publicar qualquer coisa nas redes sociais, é preciso ficar atento ao que pode e não pode. Sem sombra de dúvida, o eleitor tem um papel preponderante no processo eleitoral, mas ele também deve guardar respeito às regras eleitorais. Muito obrigada, doutor André. É isso. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. A seguir, a gente mostra os agitos para o final de semana na nossa agenda cultural. Você jurou aquele amor maior do mundo e verdadeiro. A gente volta mostrando que a Secretaria de Cultura de Campina Grande prorrogou o cadastramento dos artistas que querem participar da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. Vamos ver. Agora, os artistas terão até o próximo dia 30 de setembro para realizar o cadastro de aplicação da Lei Paulo Gustavo. Esse cadastro deve ser feito de forma remota pelo link intranet.campinagrande.pb.gov.br/secult. Caso o artista não consiga realizar esse cadastramento, ele pode sim procurar a Secretaria de Cultura ali próximo ao terminal de integração das 8 ao meio-dia, ou mesmo tirar dúvidas através do telefone 3310-6808. Vale lembrar que aqueles artistas que já realizaram cadastros de processos anteriores não precisam realizar um novo procedimento, mas aqueles que têm dados a serem atualizados devem procurar a secretaria de forma presencial
no mesmo horário, de 8 ao meio-dia. A Lei Paulo Gustavo deve destinar à Secretaria de Cultura de Campina Grande cerca de R$3.200.000. R$2.300.000 serão destinados para produções audiovisuais. O restante do recurso deve ser destinado a ações de outras formas de linguagem artísticas, como teatro, dança, música e mesmo ações de formação. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. Sextou, minha gente, tem muita coisa boa para curtir esse final de semana, viu? Vamos mostrar na nossa agenda cultural. Oi, Dessana, sextou e a gente começa a agenda cultural dessa semana falando de um festival que está acontecendo no Teatro Severino Cabral e vai até o próximo domingo, com muita música e dança para você aproveitar. Nessa sexta-feira também tem Michel Barca no Varandinha Bar a partir das 19 horas. Neste sábado, às 15 horas, terá o remix de sertanejo no Boêmios de Campina, com Rony Oliveira e Sandrinho do Acordeão. Já à noite tem muita música boa com B. Santos e muito rock nacional e internacional no Taverna Pub a partir das 20 horas. E no Espetão, também às 20 horas, terá Amaro Neto, Forró Campina e Maria Medeiros. No Domingão terá o tradicional Forró do Max com Eduardo Azevedo, o Barão e Gil Mendes a partir das 17 horas. Você jurou aquele amor maior do mundo e verdadeiro, mas na verdade tudo é um grande. E para a criançada também temos programação. O filme Pinóquio, Boneco de Madeira, está em cartaz no cinema. É só se programar e curtir. Oi, papai. Carambolas, quase um menino de verdade. Será o meu menino de verdade. E o Borborema Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente final de semana. Segunda-feira, lembrando, a partir das 11 horas da manhã tem debate com os candidatos ao governo do estado aqui na telinha da TV Borborema. Tô te esperando, até lá!